Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui para falar sobre mais um grande pensador da economia. E esse cara que a gente vai falar hoje, ele não é bem um economista. Ele é um filósofo e ele é um jurista. Agora, eu ia fazer um vídeo sobre um outro cara, que em breve vai estar aqui, e de repente eu vi que esse cara era uma das referências dele e eu não conhecia. E eu fui atrás para entender o porquê, e quando eu entendi o porquê, eu achei bem relevante dele ter um vídeo aqui no canal. Então a gente vai falar sobre o Jeremy Bentham. E por que a gente vai falar sobre o Jeremy Bentham? Duas coisas. A primeira e a principal, ele é considerado o pai do utilitarismo. Então ele é um dos primeiros caras, ou primeiro cara, que está conflitando, que tem uma visão diferente sobre o valor trabalho que a gente via nos clássicos até aqui. Então Smith, David Ricardo, o próprio Malthus, eles partem do princípio do valor trabalho, aquilo que a gente já conversou antes, de que a quantidade de trabalho ela determina o valor das coisas. E Jeremy Bentham não, ele fala que é uma questão de utilidade e que isso é diferente para cada ser humano, né? Então, a utilidade que essa coisa tem para mim, o valor que eu dou para ela é diferente do que qualquer outro dá, né? Pode ser diferente, mas ela é diferente do que qualquer outro ser humano dá, e em determinados momentos diferentes também é diferente para mim. Então, eu dou determinado valor para uma coisa hoje e amanhã eu dou um valor diferente para essa mesma coisa. Então, essa é a base do utilitarismo. E qual que é o princípio que ele parte? Que o ser humano busca a felicidade e ele busca evitar a dor. Então, essas decisões que o ser humano toma nos momentos de troca, elas são sempre no sentido de buscar felicidade, aumentar o seu bem-estar, ou diminuir e evitar algum mal-estar que você tem em vista, né? Então, essa é a base do pensamento utilitarista. A gente não vai realmente aprofundar muito nesses temas. Aqui eu gosto de passar, quando eu falo de alguns desses pensadores, eu gosto de passar a ideia principal dele, a gente colocar num contexto de como isso encaixa na nossa vida, e obviamente um estudo mais profundo desses caras, aí a gente tem que fazer em bem mais tempo. E o segundo tema, que é muito importante, levantado por Bentham, é que a justiça, o sistema jurídico, tá? Mais do que fazer justiça, ele está para fornecer segurança jurídica. Então, segurança jurídica a gente pode até entender como previsibilidade. Ele tem alguns conceitos interessantes, né? Do tipo, você não precisa estar sendo vigiado, você está sendo olhado para você se comportar de determinada maneira. Você só precisa ter a ilusão ou a sensação de que isso pode estar acontecendo. Ele tinha alguns sistemas prisionais, algumas questões que ele queria levantar colocando esse tipo de coisa. Isso é até um pouco menos relevante. O relevante principal dessa segunda parte do que a gente quer encontrar em Bentham é essa segurança jurídica, é previsibilidade, é você saber as regras do jogo, né? É você, sabendo as regras do jogo. A gente precisa lembrar que lá na Inglaterra, você tinha um sistema jurídico muito baseado em costumes, não em leis escritas, isso é assim até hoje, tá? Mas você tinha um sistema jurídico baseado em costumes e ele vai contra essa ideia. Ele quer uma previsibilidade maior, né? Ele quer a segurança jurídica para quê? Você sabendo as regras do jogo, você sabe até onde você pode chegar. E você conhecendo as regras do jogo, você vai querer evitar a dor de infligir essas regras. Então, e isso é muito interessante também nele, porque o que é? Punição proporcional é uma coisa que ele prega, tá? Então você tem que ser punido proporcionalmente, o seu desprazer ele tem que ser um pouco maior, né, do que o prazer de você ter tido aquela situação ilegal que você cometeu. Então até por isso que ele insiste que na reincidência a sua pena tem que ser maior. Por quê? Porque se você foi pego, teve o desprazer e fez de novo,
significa que para você, o desprazer que você teve não foi proporcional ao prazer que aquela situação, aquela ação que você tomou, proporcionou. Então eu achei importante a gente falar sobre esse cara, tá? Porque essas duas ideias, eles permeiam muito, mas muito mesmo, do que a gente vê em economia para frente. Então, espero que tenha sido proveitoso. Se ficou alguma dúvida, como sempre, coloca aqui nos comentários, tá? Se você gostou, dá um like. Se você acha bem relevante, compartilha a informação. Assina o canal, assim quando eu lançar qualquer material novo, você também tem acesso. E um abraço para vocês e a gente se vê no próximo.